Amém. Então vamos começar, meus irmãos. Antes da gente iniciar, então, eu gostaria só de, junto com os meus irmãos, fazer uma palavra de oração. Queria que o pastor Messias fizesse essa oração. Pode ser, pastor? Por favor. Bem, oremos ao nosso Deus Querido juntos. Deus, Amado Deus, oremos. em nome de Jesus. Querido Nós queremos Pai, te em agradecer, Pai. nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, aproveitando, Deus, essa tecnologia para nós aprender do Senhor. Por esse momento, Oh, Jesus, que maravilha, papai. de aprender a tua palavra. Não importa onde esteja, Eu sou não teu importa servo, onde a Jesus. pessoa está, O teu Espírito nós estamos Santo, unidos Senhor, pelo abre poder o da nosso tua palavra, entendimento, Jesus. nos Por isso, vem nos capacita abençoar, vem nos derramar da tua graça nós sobre a vida de cada entender irmão, cada irmã, melhor meu Deus, que estão a aqui tua nessa palavra. live, nesse momento. Deus, em Abençoa nome cada de um, Jesus, que estão nessa abre a live. nossa mente, o nosso Em coração nome para de aprender do Jesus. Senhor, Sim, para a Deus. glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação aqui, né? Sim. Amém? Tá. Eu queria ler um texto com meus irmãos, Lucas, capítulo 19. É um versículo só, a gente vai ler para dar início. É o versículo 10, tá? Lucas 19, versículo 10. A gente vai ler outros textos, mas eu busquei colocar esses outros textos dentro dessa apostila, tá? Então eu mandei ela lá no grupo da igreja. Depois os irmãos podem pegar lá para consultar, revisitar o que a gente vai conversar aqui na aula, tá? Mas eu vou deixar ela projetada para a gente acompanhar juntos aqui. Lucas 19, versículo 10 diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, com esse versículo, a gente vai dar início ao nosso estudo nessa noite. Meus irmãos, então eu preparei uma apostila, como a gente tem feito no Encontros Oficiais aí. Eu percebi que tem ajudado os meus irmãos a estudar, né, fazer dessa forma, então eu mandei assim. Tá? Página 4, palavra inicial. Vou iniciar na página 5, falando sobre a introdução, sobre o que a gente vai estudar hoje, tá? Para a gente entender juntos aí. Só lembrando, irmãos, o microfone está desativado de todo mundo, mas fiquem à vontade, ativa, me chama, tá? Se tiver dúvidas, se quiser fazer alguma colocação, nós estamos aqui para aprendermos juntos, tá bom? Para aprendermos juntos. Então, não existe pergunta boba, todo mundo pode perguntar, então fiquem à vontade, meus irmãos, tá bom? É como se a gente estivesse na igreja, num culto de ensino. Amém? Bom, vamos lá. Nessa aula de hoje, trataremos sobre os 4 pilares que sustentam a nossa redenção. 4 pilares que sustentam a nossa redenção. E eu não estou falando dos 4 pilares da salvação, que é diferente, né? Que é a regeneração, que é a santificação, não é disso que eu estou falando apenas da redenção. Ok? Existem 4 pilares que sustentam essa redenção, e é isso que a gente vai estudar hoje. Esse tema, irmãos, os 4 pilares da redenção, ele abrange diretamente 4 disciplinas da teologia sistemática, que é a antropologia, que é a doutrina, né, o estudo do homem, a teontologia, que é o estudo da natureza de Deus, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e a soteriologia, que é a doutrina, o estudo da salvação. Então, o nosso desafio é gigante, uma vez que será um estudo profundamente teológico. Então, a gente vai mergulhar fundo nesses 4 assuntos, tá bom? Apesar de que a gente vai tentar fazer isso por um lado prático e não muito técnico. Então, eu escrevi essa apostila aí, tentando ser o mais prático possível e o menos técnico possível, mas como a gente vai entrar numa teologia profunda, às vezes fica difícil, tá? Portanto, vale muito a pena prestar atenção, anotar, acompanhar o material didático que acompanha essa aula. E, de novo, esse material, essa apostila, esse PDF está lá no grupo da igreja. E fiquem à vontade, meus irmãos, para espalhar aí, se tem alguém que vocês conhecem, vocês acham que vai somar na vida de alguém, pode mandar, tá bom? Desde o início, então, deixo claro que toda compreensão teológica que alcançamos é sempre fruto da revelação de Deus. Então, tudo que a gente entende, meus irmãos, de Deus, é porque Deus revelou, tá bom? Então não é da nossa compreensão, não é de um pensamento filosófico, não, é sempre da revelação de Deus, é sempre da Bíblia Sagrada, tá bom? Sempre da Bíblia Sagrada. Nós não estudamos Deus exatamente.
Porque como podemos estudar um ser insondável? Nós não compreendemos tudo sobre Deus. Como poderíamos compreender um ser infinito? E nós não estudamos a pessoa de Deus em si. E aí parece contraproducente, porque a palavra teologia significa exatamente teo, significa Deus, né, do grego theos, e logia, do logos, vem do estudar. E aí parece que, peraí, a gente estuda teologia, mas como assim a gente não estuda Deus? E aí é que tá. Porque o que a gente estuda é a revelação. O que nós sabemos de Deus é o que ele disse, não sabemos mais nada sobre ele. Só o que ele disse, só sabemos o que ele revelou. Só sabemos o que ele disse, só sabemos o que ele falou. E a gente sabe que ele não falou tudo pra gente. Então tem muitas dúvidas, muitos questionamentos que nós temos, e se ele não revelou, a gente não tem como saber. A gente não tem como saber muitas coisas. Há muitas dúvidas que nós temos, que se a Bíblia não responde, ninguém vai responder, certo? Mas a gente tem que ter isso em mente. O que a gente estuda, o que a gente busca aprender é sempre o que Deus revelou, certo? Sempre o que Deus revelou. Do contrário, se a gente elimina a Bíblia e tenta entender Deus a partir dos nossos conceitos, das nossas ideias, é aí que nascem as heresias. É aí que nascem as heresias. Por exemplo, eu estava estudando heresiologia, né, a doutrina das heresias, na matéria de teologia, e tem uma igreja que é muito peculiar hoje. É a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, chama essa igreja. O que é essa igreja? Eles creem que essa mulher, a irmã Rosa, essa vó Rosa, ela é o Espírito Santo. Essa mulher morreu e eles passaram a orar pedindo revelações para ela. Um grupo de apologistas foi nessa igreja visitar, tentar entender como é que funciona a cabeça desse pessoal, dessa igreja, e aí uma moça, eles não levaram Bíblia, uma moça perguntou, olha, daqui a pouco vocês vão pregar, né? E eu esqueci uma Bíblia, será que vocês não podem me prestar uma Bíblia? E aí o diácono dessa igreja falou para essa irmã assim, não, aqui a gente não usa a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de pessoas mortas, de profetas mortos, de anjos mortos. Aqui, Deus se revela para nós. Então, assim, quando tira a Bíblia, o que sobra é heresia. Então tudo tem que ser baseado na Bíblia, baseado na revelação de Deus. Essa revelação é a Bíblia Sagrada, certo? Então a gente não estuda Deus exatamente, mas a gente estuda a revelação que ele deixou de si para nós, certo? Sobre si, sobre nós mesmos, sobre a salvação, sobre a vida pós-morte, sobre o anterior à nossa vida, tudo isso que ele revelou, a gente tem acesso, certo? Então a gente estuda isso, o que ele deixou para nós como revelação. Certo? E nessa revelação ele não disse tudo, mas a gente sabe, a gente tem certeza que ele disse o necessário. Então tudo que a gente precisa para servir a ele, tudo que a gente precisa para alcançar a salvação, tudo que a gente necessita para ter uma vida plena como servos de Jesus, e tudo isso está revelado para ter uma vida plena. Então ele disse, ele revelou o que é suficiente, o que é necessário. Então nós trabalhamos apenas com o que ele disse e chamamos essa parte, aquilo que ele disse, de revelação. Isso é a Bíblia Sagrada, ok? O que ele disse é o que nos foi revelado. E em cima do que ele disse, nós, então, tendo uma base, ele deixou isso aqui para nós. Ele deixou a revelação para nós. Com base nessa revelação é que a gente tenta viver, que a gente tenta adequar os nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, a nossa família, e tudo que nós temos, tudo que nós somos, a gente busca, em cima disso aqui, tomando isso aqui como base, a revelação que Deus deixou. É a partir daí que a gente tenta viver, certo? Então, o que ele disse que foi é em cima disso que nós elaboramos um jeito de viver, baseado na vontade revelada de Deus. E a gente não pode tirar. A gente não pode tirar igual essa igreja. Para eles, a avó Rosa é o Espírito Santo. E onde já se viu isso? E antes dessa mulher nascer, onde é que o Espírito Santo estava? Entende? Então a gente nunca pode tirar a Bíblia. Sempre em cima da Bíblia, sempre baseado na vontade que Deus revelou para nós. Ok? E isso, gente, não é um cronograma de estudo, não é um bingo, que você faz isso, bingo, tá salvo. Não é assim que funciona, certo? E não é também uma teologia intencional. É um discurso para a nossa vida a partir do que Deus, do Deus que se revelou nas Escrituras. Deus falou e quer ser entendido. Esse livro aqui, por mais que tenha texto que a gente olha e fala, nossa, é difícil entender, mas Deus deixou essa revelação porque ele queria que nós entendamos ela. E é por isso que o que nós estudamos é a revelação, ok? E a mensagem de Deus é uma mensagem aplicável ao ouvinte. Aquele que ouve, Deus não estabeleceu uma mensagem que ninguém pudesse viver.
Não. A lei que ninguém pudesse viver, ela servia, Paulo vai dizer, de aio, de elo até a graça, até aquilo que vivemos hoje. Então, tudo que Deus revelou é para que é aplicável a gente pode viver o que Deus deixou como revelação para nós, certo? E Deus propõe, através dessa mensagem, um outro jeito de ser gente. Então, o que é convencionalmente chamado de teologia, na verdade, como a gente conversou aqui, é, na verdade, uma forma de viver, de viver tudo que nós fazemos com base na Bíblia, na revelação de Deus. Tendo isso em mente, então, entendendo isso, vamos à matéria, tá bom? Vamos estudar. Então, o primeiro ponto, a gente vai falar sobre os movimentos de Deus, tá? A teologia sistemática e os movimentos de Deus. O propósito desse estudo aqui, meus irmãos, é a gente entender com profundidade a salvação. Entender com profundidade a salvação. E por que isso vai servir? Isso vai servir para nós cuidarmos melhor da nossa salvação, da salvação que o Senhor Jesus comprou com seu sangue para nós na cruz do Calvário, e vai nos ajudar a alcançar mais almas, entendendo a revelação que nos foi proposta. Amém? Bom, vamos lá. Então, tópico 1. A teologia sistemática e os movimentos de Deus. Deus está em movimento. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse dentro da casa do Zaqueu no texto que nós lemos. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, com isso a gente entende, Deus está em movimento, e o movimento dele é um movimento de busca, Deus está buscando, Deus está salvando. Foi isso que Jesus disse. O Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido, que se havia perdido. Mas quando foi o início desse movimento? Quando foi que Deus começou a se movimentar nesse negócio de salvar a humanidade? A teologia sistemática, só para vocês entender, por teologia sistemática entende-se essa separação de matérias, certo? De estudar a Bíblia de forma sistemática, tá bom? Então, a teologia sistemática é uma forma de estudar a revelação de Deus através de temas. Então, a gente separa em temas e estuda esses temas. Quando você decidir fazer um curso de teologia convencional, em qualquer escola de teologia, você vai aprender a separar as disciplinas através de assuntos. Essa abordagem, separar a disciplina através de assunto, facilita muito a compreensão, especialmente dos assuntos mais densos da teologia. Então, veja, por exemplo, a Trindade. A Trindade é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia Sagrada. Entender a Trindade não é simples, não é fácil. Mas através da teologia sistemática, separando, irmãos, a gente separando por assunto, ajuda a gente a entender a Trindade. Porque se eu começar no Gênesis 1 e querer estudar o Gênesis do capítulo 1 até o 50, eu vou ter um proveito. Claro, a Bíblia, afinal, é a palavra de Deus, então ela sempre é proveitosa. Mas se em vez disso eu separar por assunto, não, peraí, vamos entender a salvação, vamos entender a criação, tudo que a Bíblia diz sobre a criação. Porque há muita coisa sobre a criação que não está escrita no Gênesis. Há muita coisa sobre a criação que está escrito no livro de Mateus, no livro de João, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, quando a gente separa por assunto e a gente navega por toda a Bíblia querendo entender tudo o que toda a Bíblia diz sobre determinado assunto, é muito mais proveitoso estudar a Bíblia dessa forma. Quando a gente fez o estudo do Apocalipse com os irmãos Manchester, eu falei para os irmãos assim, irmãos, não vai ser um estudo de escatologia, vai ser um estudo do Apocalipse. E o que difere? Que estudar o Apocalipse é eu estudar o livro do Apocalipse, tudo que ele está dizendo. E eu estudar a escatologia é eu sair, não só no livro do Apocalipse, mas eu sair, ver tudo o que toda a Bíblia diz sobre o fim do mundo. Então, tem a coisa sobre o fim do mundo que está escrito no Gênesis. Há coisas sobre o fim do mundo que está escrito em Daniel, em Isaías, Ezequiel, Zacarias, então, em Mateus 24. Então, há uma diferença em estudar um livro e estudar a matéria, certo? Pegar, separar o assunto e estudar todo ele. Amém? É a mesma coisa que a gente está fazendo com Romanos. A gente está estudando o livro aos Romanos, mas estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Só que dentro da carta de Romanos há muitas doutrinas diferentes, certo? Ele fala de várias doutrinas. O assunto vai sendo trocado e Paulo vai ensinando, vai falando. Certo? Então, teologia sistemática é isso, é separar os assuntos e estudar cada assunto separadamente. Mas o que acontece é que algumas pessoas acabam se especializando em um ou em outro tema, enquanto ignoram as demais áreas da teologia como um todo. Então, por causa dessa separação, ela é boa, mas às vezes acontece um efeito rebote, que é uma pessoa que fica muito boa em falar, por exemplo, sobre casamento. É um pastor que ele é especialista em pregar para casais e tudo mais, mas quando é para ele pregar, por exemplo, sobre missões, ele tem dificuldade, ele nunca foi uma matéria que ele se debruçou, certo? Então isso acontece bastante.
E Jesus Cristo diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa informação, gente, já basta para entendermos que Deus está em movimento de busca e de redenção pelo homem que se perdeu, o homem que está perdido. Mas desde quando esses movimentos começaram? Qual é a razão dessa busca? Quais os desdobramentos dessa busca? Como eu posso entender essa busca de forma completa? Para responder essas questões, precisamos aprender um pouco sobre os movimentos de Deus, certo? A gente vai estudar e vamos entender os movimentos de Deus, tentar traçar uma cronologia das coisas que Deus fez, dos movimentos de Deus, ok? Aqui nessa aula aprenderemos 3 movimentos básicos de Deus, para alcançarmos uma compreensão maior dentro das disciplinas da teologia sistemática acima mencionadas. Eu coloquei 3, mas na verdade foram 4 mencionadas, né? Então, vamos tratar dos movimentos de Deus na história. Então, traçar uma linha cronológica para a gente entender os movimentos de Deus, ok? Só que a gente vai estudar isso, irmãos, nós vamos iniciar esse estudo pelo segundo movimento. E isso vai fazer mais simpático. Mas peraí, por que a gente não começa do primeiro? Vai fazer sentido, confirma, irmãos. Embora pareça nesse momento que começar pelo número 2 é mais complicado. Então, confia, vai dar certo a gente começar a estudar pelo segundo movimento. E provavelmente, irmãos, a gente vai, essa aula aqui, né, o estudo de hoje, a gente vai ficar só nesses movimentos de Deus, tá? Em 3 movimentos básicos de Deus. Ok? Então, não sei se vai dar tempo a gente ir esgotar toda a matéria, eu imagino que não, mas pelo menos essa parte dos movimentos de Deus a gente vai entender hoje. Amém? Lembrando, tendo dúvida, querendo fazer colocação, é só chamar e falar. Então vamos lá, o tópico 2. O segundo movimento de Deus, a criação. O segundo movimento de Deus é a criação. Não, peraí, não tá funcionando. O segundo movimento de Deus é a criação? A criação não é o primeiro? Porque se a gente entra no Gênesis 1 está escrito assim, no princípio. Então, peraí, a primeira coisa que Deus fez foi criar. Não foi a primeira coisa. Então vamos lá. Então, o segundo movimento de Deus tem a ver com a criação. O segundo movimento de Deus é a criação. Quando a gente abre a Bíblia no Gênesis, vemos que Deus operou a criação nos mínimos detalhes. Deus criou o universo, os seres vivos, os vegetais, as leis naturais e tudo que conhecemos, o que iremos conhecer e o que não iremos conhecer. Até aquilo que o homem nunca vai entender, Deus criou lá no início. Tudo isso Deus criou lá no início. Antigamente, na escola, ensinavam que havia 9 planetas, você lembra disso? Em nosso sistema solar. E que o universo era eterno. Só que depois passaram a ensinar que o universo surgiu de uma grande explosão e que está em uma expansão que nunca acaba. Hoje em dia, já dizem que o universo, como um todo, tende ao colapso, que ele vai colapsar, vai se destruir o universo. Assim como todos hoje entendem que o nosso planeta caminha para o caos. Então hoje todo mundo está dizendo que o planeta Terra não é eterno. Olha o aquecimento global, vamos poupar água aí, vamos cuidar do nosso planeta, a poluição e tudo mais. Então eles entendem que o planeta caminha para o caos. E interessante, irmãos, que o único documento que sempre disse algo nessa direção, que sempre apontou para esse negócio, que o planeta não é eterno, é a Bíblia. A Bíblia sempre falou isso. A Bíblia sempre falou isso. E éramos taxados como loucos. Eu digo, éramos a igreja no decorrer da história, certo? E os judeus no decorrer da história. Então, a Bíblia aponta para uma criação a partir de um ponto de partida. Houve um momento, quando está escrito assim, no início, Bereshit, do original, no início, ele está dizendo assim, aqui começa a história, aqui começa o tempo, aqui começa a contagem de tempo. No início, aí ele vai dizer, Deus criou os céus e a terra, certo? Então, a Bíblia aponta que tudo que conhecemos a nível de planeta Terra caminha para essa destruição. E se esse planeta caminha para um caos inevitável, a pergunta que fica é qual é a razão de Deus ter criado um mundo todo feito, todo bonito, para terminar? Por que Deus fez isso? Por que Deus criou esse planeta, a vida, os animais, os vegetais, os planetas, as estrelas, o mar, e tudo? Por que Deus fez tudo isso e tudo isso vai acabar? Qual é o motivo de Deus ter feito tudo isso? Qual é a razão de Deus ter criado um planeta temporário? Qual é a razão da criação ser transitória e não eterna? Por que a criação que Deus fez ali não é eterna? Já percebeu que o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, e o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele apresenta 2 cosmologias diferentes. Os mundos são diferentes. Já parou para pensar nisso? Vamos entender. Então, se a gente lê as páginas do Gênesis, especialmente os 6 dias criativos, os dias que Deus está criando lá, entendemos que a cosmologia ali apresentada é baseado no fato de que uma tarde seguida de uma manhã é igual a um dia. Mas quando a gente abre a Bíblia,
nas páginas do Apocalipse, capítulo 20, 21, 22, nós percebemos que a cosmologia que funciona lá não é a mesma do Gênesis. Afinal, no Apocalipse não tem tarde e manhã. Aliás, no Apocalipse não tem sol, não tem noite, não tem mar, não tem lua, não tem contagem de tempo algum. Já parou para pensar nisso? Porque Deus criou uma cosmologia no Gênesis e mostra que Deus vai trabalhar nessa criação no Apocalipse e as coisas são completamente diferentes. A próxima pergunta que vem é o seguinte, então. Se no começo da Bíblia existe uma cosmologia que é diferente da cosmologia apresentada no final da Bíblia, no final dela, qual das duas é mais importante? Qual das duas agrada mais a Deus? Porque tudo que Deus foi fazendo lá no Gênesis, ele foi dizendo que era bom. Tudo que ele dizia, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Mas entre essa cosmologia do Gênesis, que a Bíblia diz que Deus disse que era bom, e a cosmologia do Apocalipse, qual delas é mais importante? Qual delas? Qual delas? E parece que a forma mais honesta da gente responder essa pergunta é perguntando qual das duas cosmologias durará para sempre. E a resposta dessa questão aponta para a cosmologia do Apocalipse e não para a do Gênesis. Por mais que Deus viu que tudo que ele estava fazendo era bom, por mais que essa não dura eternamente. A que dura eternamente é aquela que está no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. E aí vem a próxima pergunta que é natural. Se a cosmologia da preferência de Deus é a do Apocalipse, por que a do Gênesis existe então? Deus inicia o mundo com aquela cosmologia passageira. Aliás, essa mesma cosmologia é a que nos encontramos agora. Aquilo que Deus criou lá no Gênesis, veio o dilúvio, por exemplo, e destruiu tudo, mas a gente está na mesma cosmologia, na mesma criação lá do Gênesis. É nela que a gente está agora. Nós vivemos numa cosmologia que está condenada a mudar. Ela não vai existir para sempre. Ela está condenada ao final. E por que Deus fez isso? Porque Deus criou um planeta temporário. Porque Deus criou uma forma temporária de cosmologia. Será que Deus estava se antecipando ao que os seres humanos iriam fazer, aos movimentos do humano? E qual que é o movimento do homem? O movimento humano, qual que é? O nosso movimento é a queda, é cair. É isso que o homem faz. Quando Deus nos fez lá na criação, a nossa queda já era conhecida. Por isso os movimentos de Deus têm a ver com a queda que ele já sabia que ia acontecer. Isso aqui, a queda, meus irmãos, não pegou Deus de surpresa. Não foi, ele estava lá olhando, no jardim e falando, ai, e agora lá, caiu, pegou, comeu, engoliu, mastigou, e ele tá dando pro marido, ela tá comendo também, e agora, tá percebendo que tá... Não, isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia que isso ia acontecer. Certo? Então, quando Deus criou, ele já sabia da queda do homem. Significa que a nossa sobrevivência só pode ser explicada. Se Deus sabia que a gente ia cair e ainda estamos aqui, sendo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a nossa sobrevivência pode ser explicada por uma ação de provisão de Deus, providencial de Deus, fruto da onisciência dele. Onisciência é saber tudo. Deus sabe tudo sobre tudo que se pode saber sobre algo, Deus sabe. Deus sabe tudo. Então, quando ele criou, ele sabia que o Adão ia cair, ele sabia que o Adão ia cair. Quando Deus me chamou, ele sabia que eu era um pecador, que eu era fraco, que eu ia cair, que eu ia perecer. Deus sabia. Deus sabia. E mesmo assim, ele criou o Adão, mesmo assim, ele te chamou e ele amou você. Então, e isso chama a nossa atenção. Deus criou, portanto, todo o universo a partir da queda que ele sabia que aconteceria. Por isso que agora entendemos. Podemos partir para o primeiro movimento de Deus. Entendendo isso, que Deus sabia, a gente pode partir para o primeiro movimento de Deus. Certo? Então, a criação é o segundo. A criação é o segundo movimento de Deus. E agora a gente vai entender o primeiro movimento de Deus. Certo? Meus irmãos, vocês entenderam isso aqui? Antes tem que entender, porque senão a gente vai voar no que a gente está conversando aqui. Abre o microfone aí e me fala se você está entendendo o que eu estou dizendo. Amém, entendi. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Então, vou seguir. Vamos lá. Então, o segundo movimento de Deus, a criação foi o segundo movimento de Deus. E Deus operou essa criação sabendo que o homem ia cair, certo? Vamos lá. E aí, a partir de agora, a gente pode entender o primeiro movimento de Deus, que é a redenção. Peraí, a redenção é antes da criação? É. Senão, veja o que diz o texto de 1 Pedro 18 a 20. Aspas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento
que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, eu amo esse texto, meus irmãos. Eu amo demais esse versículo. E os meus irmãos deviam amar também. Por quê? Porque esse texto nos mostra que Deus não tinha decidido criar nada ainda. Ele não tinha criado nada, nem decidido criar nada. Quando Deus criar, ele decidiu ter o quê? Criaturas. Ele criou criaturas. Só que Deus não precisava da gente. Se ele sabia que a gente ia cair e tudo mais, ele não precisava ter criado. Ele não precisa da gente, ele é Deus todo-poderoso e não precisa de nada. Ele não precisa da gente, não precisa dos animais, não precisa dos anjos, não precisa de nada. Deus não precisa de nada, ele é Deus, ele subsiste em si mesmo, na sua glória, na sua majestade eternamente. Aleluia, glória a Deus. Ele não precisava de nós. Deus nunca precisou. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo não precisava de nós, não precisava de adoração, não precisava de nada disso. Devemos a ele adoração, mas precisar, não, Deus não precisa de nada. Ele subsiste em si mesmo na sua glória. Mas a Trindade decidiu repartir o privilégio de existir e decidiu amar através de milhões de criaturas. Mas ao criar a humanidade, a Trindade tem um dado inexorável diante de si, a queda. Eles sabem da queda, eles são oniscientes. Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes, eles sabem que o homem vai cair. Ele sabe, quando ele decide criar, ele sabe que isso vai acontecer. E agora? E agora? Ainda antes do haja luz, a Trindade teve de decidir sobre os seres que ainda não haviam sido criados. Então, antes de criar, Deus teve que parar e decidir o que ele ia fazer com esses seres que ainda seriam criados, porque eles iam cair. Ainda antes do haja luz, a Trindade precisava resolver o problema da queda dos homens que ainda não existiam. E agora? Como é que a gente resolve? Se a Trindade tivesse optado pelo determinismo, não haveria queda. A menos que a Trindade fosse má. Deixa eu explicar isso aqui. O determinismo é uma doutrina que defende que tudo o que acontece está determinado por Deus. E assim, a determinação, existe determinação na Bíblia. Por exemplo, Deus determinou a volta de Cristo, ela está determinada, está decretada. Ninguém pode fazer nada para impedir isso. Nada na história, na eternidade, nada pode evitar que Jesus Cristo volte. Ele foi e ele vai voltar. Isso é um decreto, isso está determinado por Deus. Então, há coisas que Deus determina, mas ele não determina tudo. Não foi tudo que ele determinou. Do contrário, se Deus determina tudo e ele determinou a queda, então ele é mau. Por quê? Porque a partir da queda, pensa em tudo que começa a acontecer. Nas desgraças que a gente vê no mundo hoje. Se Deus determinou, ele é mau. Não foi, a conta não fecha. A Bíblia diz que ele é amor. Como que ele é amor e ele determinou, por exemplo, um assassinato? Agora, em algum lugar do universo, do mundo, alguém está sendo maltratado. Um bebezinho está sendo assassinado em algum lugar do mundo agora. Uma moça pura, nova, menor de idade, que não conhece nada da vida. Nesse momento, em algum lugar do planeta Terra, tem uma moça que está sendo violentada por um homem. E foi Deus que determinou isso? Não. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é amor. E ele não teria como ter determinado tudo isso e continuar sendo amor, conforme dizem os nossos irmãos calvinistas, com todo o respeito que eles merecem. Deus não determinou todas as coisas. Deus determinou muitas coisas, mas não tudo. Não tudo. A menos que ele fosse mau. Mas a Trindade, o Deus que nós servimos, não é mau. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo ele é bom. Mas se o determinismo, se esse negócio de que Deus determinou todas as coisas fosse verdade, fosse um fato, não haveria um ser à imagem e semelhança da Trindade. Não teria como ter um ser à imagem e semelhança dele. Porque quando a gente fala da imagem e semelhança dele, isso abarca muitas coisas. Mas uma delas é a liberdade de tomar as próprias decisões. Deus é livre para tomar as próprias decisões dele. E ele permitiu, ele deu a sua criação, aqueles que são dotados de volição, entenda-se os anjos, os demônios e nós, os seres humanos, ele deu a nós esse poder de tomarmos as nossas decisões. Então, sem o poder de escolha, isso mancha a imagem e semelhança. Isso mancha. Então, um dos aspectos da imagem e semelhança é isso, que nós temos a liberdade de escolha, certo? Mas se o determinismo fosse um fato, não haveria um ser à imagem e semelhança da Trindade. Porque um ser à imagem e semelhança da Trindade tem de ter arbítrio. Porque a Trindade tem arbítrio, tem o poder da escolha. Arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de decidir pelo bem ou pelo mal. Decidir o que ela quer para a vida dela, o que ela quer fazer, como ela quer agir.
Liberdade é o direito, e a pessoa tem de fazer o bem, e de não ser vetado por isso. Arbítrio é uma capacidade. Algumas pessoas não entendem isso. Alguns não entendem esse negócio, que arbítrio é uma capacidade. Capacidade de um ser decidir o que ele quiser, seja bem ou seja mal. Seja a favor ou contra Deus, e Deus garantiu isso. E por que Deus garantiu esse negócio, essa liberdade para os seres pessoais? Por que Deus fez isso? Porque Deus não deseja ser servido ou adorado por força, por medo, por violência. Não. Deus deseja ser servido e adorado por amor. O que Deus quer é que nós amemos a Ele, que nós sirvamos a Ele porque nós o amamos. E não porque Ele nos obrigou, porque Ele determinou e a gente não tem como decidir o contrário. Porque aí o contrário também acontece. Se Deus determinou que alguns não podem não servir a Ele, tem que servir a Ele, o que acontece com a outra parte da moeda? O que acontece com aqueles que não receberam esse decreto? Eles só podem ter recebido o decreto oposto, que é, esses aí nunca vão servir a Deus porque Deus determinou que não. E aí eles vão arder eternamente no inferno. Por isso, de negar, meus irmãos, o arbítrio é negar a liberdade, negar o amor de Deus. Não foi isso que Deus fez. Deus, ele compartilhou do amor dele. E ele também deseja ser servido e adorado por amor. Por amor. Então pensa assim, se uma pessoa é muito poderosa, ela pode obrigar outras pessoas a se comportar como quem ama, mas não pode obrigar a amar. Não pode. Porque não existe amor obrigado. Imagina, você ter que casar com uma pessoa porque sim, porque alguém determinou, porque alguém mandou e você não tem o poder de escolha. Onde fica o amor nessa? Mas o nosso Deus é amor, certo? Ele é amor. Porém, mesmo sendo amor, através do atributo que apenas a Trindade tem, que é a onisciência, Deus sabia que a humanidade ia cair. Deus sabia desse negócio aí. Isso não pegou Deus de surpresa. Então, ao decidir nos criar e ao universo, Deus providenciou para que fôssemos redimidos. Se ele nos criou sabendo que a gente ia cair, o que ele fez? Então ele providenciou uma forma que mesmo com a nossa queda a gente fosse redimido, certo? A gente fosse redimido. Por isso, o primeiro movimento de Deus não é a criação, mas tem a ver com a graça e a salvação. Por isso, o sangue de Cristo, nesse texto que a gente leu, do 1 Pedro 1,18, é conhecido e efetivado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi sacrificar, foi ir ao sacrifício. Um dia, Jesus deu uma ordem. Isso está escrito lá em Mateus 16, 24. A ordem é: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, presta atenção. Ele disse que para seguir ele é preciso que cada um tome a sua cruz. Cada um pega a sua cruz aí e vai atrás dele. Pensa assim, se um de nós estivéssemos lá, nós dos mais questionadores, dos mais curiosos, se a gente estivesse lá quando Jesus falou esse negócio, a gente podia fazer uma pergunta para ele. E a pergunta, aspas, seria: Senhor, e quando foi que o Senhor se negou? Como que o Senhor negou a si mesmo e tomou a sua cruz? Se para te seguir a gente tem que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, eu não estou vendo o Senhor carregando cruz nenhuma aqui. Eu não estou vendo o Senhor com cruz nenhuma. Quando foi que o Senhor negou a si mesmo e tomou a sua cruz? E o que Jesus ia responder é: muito antes da fundação do mundo. Eu estou recarregando a minha cruz há milênios. Porque antes da criação, Jesus negou a si mesmo e já tomou a cruz dele, antes de Deus criar. A partir dessa compreensão, meus irmãos, fica claro então que a nossa sobrevivência só pode ser explicada pela ação providencial de Deus, fruto da sua onisciência. Deus criou, portanto, mesmo conhecendo a queda que nós sofreríamos, mesmo assim ele nos criou. E agora, você entende que você vai lendo as escrituras e vai vendo que a criação é um universo com uma cosmologia temporária para que o homem, Deus fez esse universo temporário para que o homem pudesse ser redimido e finalmente vivesse no reino de Deus, onde há justiça e paz para sempre. Se Deus tivesse criado logo de cara um universo eterno e o homem caísse nesse universo, não haveria o que fazer. O homem ia estar perdido para sempre. A exemplo de Satanás, que caiu na eternidade. A exemplo dos demônios, os anjos caídos, que o seguiram, que caiu eternamente. Não tem como redimir a esses. Por quê? Porque eles caíram no estado de eternidade. E é por isso que Deus criou um estado temporário, um estado transitório. A cosmologia transitória. Foi por isso que Deus criou. Para que desse tempo, para que ele pudesse salvar a humanidade que caiu. Aliás, irmãos, esse foi o motivo do qual Deus tirou o primeiro casal do paraíso. O Adão e a Eva foram retirados do paraíso por causa desse mesmo motivo.
Então, lá no paraíso, havia um fruto que os levaria ao status de eternidade. E, portanto, também ao status de perdido eternamente. Assim como Satanás. Esse fruto lá era o fruto da árvore da vida. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamável que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O motivo de Deus expulsar o homem do Éden não é porque Deus era mau. Não é porque Deus falou, não, agora você não vai viver mais aqui, porque você não merece. Não era isso. Deus fez isso por amor ao homem. Porque lá dentro do jardim do Éden havia um fruto que se o homem comesse, ele ia ser levado a esse status de eternidade. Mas peraí, o desejo de Deus não é que a gente viva eternamente? É isso que Deus quer para nós? Não foi por isso que ele deu o filho dele, para a gente viver eternamente? Por que ele não deixou o homem comer? Porque se o homem come aquele negócio, se o homem pega daquele fruto, daquela árvore, do conhecimento do bem, da árvore da vida, se ele pega daquela árvore e come, ele ia ser igual Satanás é, num estado de eternidade, e aí não haveria como redimir esse homem, num estado de eternamente perdido. É isso, esse é o estado de Satanás hoje. Esse é o estado dos anjos, dos caídos, dos demônios hoje. Eles estão eternamente perdidos, por isso a morte de Cristo não serve para salvar eles. Eles se perderam no status de eternidade. E foi por isso que Deus expulsou o homem do Éden, e é também por causa disso que Deus criou uma cosmologia que vai passar, temporária, certo? Entendemos porque a criação não é o primeiro movimento de Deus, mas sim a redenção. Por isso, antes de criar, Deus redimiu. Deus está em movimento de redenção muito antes do haja luz. Muito antes do haja luz. E quando eu falo muito antes, é antes da criação do tempo. O haja luz, quando Deus começa a criar as coisas ali ele cria também o tempo. Então, por que é muito antes? Porque é antes do conceito de tempo existir. Porque antes de Deus decidir criar, ele precisou lidar com a queda inevitável, e já conhecida por ele, a queda inevitável do homem, que ele já conhecia. Antes de criar, ele precisou lidar com esse negócio. Ele precisou resolver essa questão. E é aí, antes da fundação do mundo, que existe um impasse: criar ou não criar. Pensa se a gente pudesse ver essa conversa. Olha essa conversa, esse diálogo. O pai vai dizer assim, apresentar o plano da criação. Esse aqui é o plano da criação. Vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí o Espírito Santo ia dizer, bom, se vamos fazer o homem, fazê-los a nossa imagem, a nossa semelhança, temos de fazer eles livres, porque nós somos livres. Então, se eles são a nossa imagem, a nossa semelhança, eles também têm que ser livres. Aí o pai ia dizer, é verdade, se eles vão ser a nossa imagem e a nossa semelhança, eles também teriam que ser livres. E aí o filho diria, mas se nós criarmos esses seres, a humanidade livre, esses seres, que nós vamos chamar de homens, vão cair. E se eles caírem, a liberdade deles se volta contra eles mesmos. Porque nada existe fora de nós, eles não vão poder existir fora de nós, serão destruídos. Se a gente criar eles livres, eles vão cair. Então a liberdade deles vai se voltar contra eles mesmos. Aí o pai diria, é verdade, com a liberdade deles eles irão cair. E quando eles caírem, eles vão se levantar contra nós em rebelião, nós aqui é a Trindade. E aí o Espírito Santo diria, e nesse momento a gente teria que destruí-lo. A gente teria que destruir a humanidade. E aí o pai diria, mas nós podemos resolver esse problema agora. Esse negócio da queda do homem, a gente tem como resolver agora. E aí o Espírito Santo diria, sim, nós podemos resolver o problema agora. Mas então isso significa que um de nós três vai ter que deixar a glória agora. Antes da criação, agora a gente vai ter que deixar a nossa glória. Um de nós três vai ter que abdicar agora da majestade e assumir a culpa deles. Descer até onde eles descerão. Viver como eles viverão. E morrer no lugar deles. Para justificá-los, redimi-los. E aí o filho diria, pai, eu vou, pai. Então assim, entenda, meus irmãos, pelo amor de Deus, entenda. É óbvio que isso aqui não aconteceu, essa conversa aqui, esse teatrinho aqui, mas eu estou usando uma licença poética, porque nós estamos falando de uma época antes do tempo existir, antes do haja luz, antes de existir a criação do tempo. Deus ainda não tinha criado nada, então, não é que essa conversa aconteceu, isso aqui não está na Bíblia, mas eu estou usando uma licença poética porque, assim, é difícil a gente ensinar uma teologia profunda, sabe, de maneira fácil, é difícil. Então eu me vali desse recurso aqui, dessa historinha, desse teatrinho, tá? Mas não é que isso aconteceu, isso não está na Bíblia, certo? Não é que isso tenha acontecido. Mas então entenda isso aqui, Deus ele ainda não tinha criado nada.
E para criar e manter a humanidade viva, Deus teve de ir ao sacrifício. Antes da criação, o primeiro movimento de Deus é a salvação. Por isso valeu a pena o haja luz, a criação, porque antes do haja luz aconteceu o haja cruz. A cruz de Jesus é anterior a qualquer haja. É isso que o apóstolo Pedro está tentando explicar no capítulo 1, no versículo 18 a 20 da sua primeira carta. Sabendo, de novo, mesmo texto, aspas, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados, comprados do vosso fútil procedimento, do jeito pecaminoso que a gente vivia, que a gente recebeu dos nossos pais por legado. Mas não foi com prata e ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, e esse é o sangue de Cristo, conhecido com efeito ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já estava manifesto, já era conhecido antes da fundação, antes da criação, mas manifestado nos últimos tempos por amor de nós. Foi manifestado agora, mas isso já existia. Isso já existia. Conhecido e com efeito, ou seja, conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Isso significa que o sacrifício foi a primeira coisa que aconteceu. O sacrifício não foi a criação, a primeira coisa, foi o sacrifício de Jesus Cristo. Foi a primeira coisa que aconteceu. É isso que o apóstolo Pedro está tentando explicar aqui, eu também estou aqui lutando com as palavras. É isso. Antes da criação, aconteceu o sacrifício de Jesus Cristo. Antes da criação, ele já tinha se entregue por nós. Antes da criação, ele já tinha tomado a sua cruz e negado a si mesmo. Deixado a sua glória, a sua majestade, o seu poder, e tudo isso ele abdicou antes da fundação do mundo, antes de Deus criar. Antes de Deus criar. Isso significa, meus irmãos, que a história nasce aqui. A pré-história, para nós, não é história não registrada, porque na escola a gente aprende que a pré-história é a história que não tem registro nenhum. Não. A pré-história para nós é o sacrifício. Para o cristão, a pré-história não é a história não revelada. Para o cristão, a pré-história é o sacrifício de Jesus. Nasce antes da fundação do mundo, porém, manifestado nesses últimos tempos por nós, por amor de nós. Então, quando a gente olha para a cruz, nós estamos vendo a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos por amor de nós, o sacrifício expiador de Cristo, do Cristo aconteceu, como pode ser traduzido do texto, que eu acho que é a melhor forma de dizer isso, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes da fundação do mundo, antes da criação, e por determinação do Pai, Filho e Espírito Santo, por determinação da Trindade. Então, ficou claro agora por que a criação não é o primeiro movimento de Deus? Ficou claro? Os irmãos entenderam isso? Por favor, me fala, abre o microfone e me fala aí se vocês estão entendendo. Por que a criação não é o primeiro movimento de Deus? Sim, Amém, nós querido? estamos entendendo. Tá entendendo? Sim, Amém? sim, pastor. Então, beleza. Estamos entendendo, sim. Então, Está beleza. bem claro. Porque assim, eu sei que eu tô mexendo, irmãos, numa sintonia fina da teologia, sabe? Aí, provavelmente isso que a gente tá conversando aqui, vocês nunca ouviram falar por aí, provavelmente, né? Porque assim, é algo bem profundo da teologia. E aí, às vezes, o nosso tico e teco, né, tem dificuldade de entender. Mas não saiam daqui sem entender, meus irmãos. Não tem vergonha. Fala, pastor, não entendi, explica de novo. Porque os irmãos precisam entender isso, beleza? Certo? Amém. Amém? Bom, vamos lá. O dado complexo, então, meus irmãos, se assim se pode dizer, né, está no fato de Deus ter decidido ir em frente com a criação, mesmo sabendo de antemão que a gente romperia com ele, que a gente cairia. Então, veja, que Deus já tinha nos amado, já tinha decidido amar através de nós. A graça está, portanto, também na ação redentora de Deus, uma vez que só com essa garantia, Deus pôde dizer haja luz, só com a certeza, com a garantia de que haveria uma forma de salvar a humanidade. Porque ele nos amou. Então, só com a garantia do haja cruz, de que o filho dele viria e morreria, só a partir daí o pai pôde seguir com o plano da criação. Só a partir daí. Porque ele nos amou e ele não queria nos perder. Irmãos, e isso mexe comigo. Porque olha para quem nós somos, irmãos. E assim, eu não estou dizendo quem nós éramos antes de conhecer Cristo. Hoje, quem nós somos hoje, que tipo de servo nós somos, que tipo de cristão nós somos, e esse Deus nos amou nesse ponto, que a criação estava em xeque, e não era por causa do Satanás, não foi por causa do Satanás que a criação entrou em xeque, porque o Satanás tinha caído antes de nós,
mas do que colocou toda a criação do nosso Deus, todo aquele plano maravilhoso que ele planejou, que ele amou, que ele viu os animais, ele viu os mares, ele viu as estrelas, ele viu tudo isso. Quando ele planejava criar tudo isso, fomos nós, os seres humanos, que colocamos tudo isso a perder. Por causa da nossa criação, por causa do nosso pecado, que a criação foi colocada em xeque, que ela grita, ela geme, ela clama pela volta do Senhor Jesus Cristo, e a culpa disso é nossa. Nós somos os pecadores, nós somos os que caímos, e ele nos amou a esse ponto, de colocar toda a criação dele, a maravilhosa criação dele em xeque, e ele nos amou, ao ponto de entregar o filho dele no nosso lugar. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Que Pai amoroso é esse que nós servimos, que nós não merecemos? Irmãos, não nós, que Jesus Cristo, o ser maravilhoso, o Deus Redentor, foi por causa de nós. A culpa é nossa, e por amor a nós, tudo isso aconteceu. Irmãos, o amor de Deus nos constrange, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E foi através dessa garantia, daquilo que o Filho dele fez por nós. Aleluia. Daquilo que o Filho dele decidiu abrir mão, que nós pudemos, meus irmãos, então, que Deus pôde seguir com a criação, porque nós teríamos uma forma de nos redimir. Então, o primeiro movimento de Deus tem a ver com a graça, e o segundo movimento de Deus é que tem a ver com a criação. Primeiro vem a graça redentora, depois vem a criação. Então a noção de salvação se expande, a gente entende melhor a salvação com isso, porque a graça deixa de ser um incidente na história, um acidente na história, para se tornar a razão de toda a história. A graça de Deus não veio, ela, vixe, caiu, né? Vamos dar um jeito aqui? Não foi isso que aconteceu. A graça de Deus não é um movimento de contra-queda, não. A graça de Deus, meus irmãos, é o motivo de estarmos aqui. É a graça dele, a graça redentora dele. Para que houvesse luz, era preciso que houvesse antes o movimento da cruz. Essa é a presença prévia da cruz, que demonstra a inclinação favorável à criatura que há na Trindade, que conhecemos como graça, que a todos alcança todos isso aqui. Porque isso aqui, de novo, não é um movimento de Deus para tentar dar um jeitinho, não, foi antes de tudo isso. Por isso ela alcança todos, porque ela é antes da criação de todos. Ela é antes da criação de todos. Certo? Então a graça é o nome que a Bíblia, que as Escrituras dão, a disposição favorável que há no coração da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, em relação às suas criaturas, especialmente nós, o ser humano. Finalizando esse que é o primeiro movimento de Deus. A primeira coisa que acontece antes da história é a ação do auto-esvaziamento da Trindade na pessoa do Filho, eu usei um termo chulo aqui porque eu não achei outro melhor, para bancar toda a criação, toda a criação. O Filho decide deixar sua glória para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a salvação deixa de ser um incidente para se tornar o motivo de toda a história. Para que houvesse luz, era preciso que houvesse antes a cruz. Esse é o primeiro movimento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom, já falta 10 para as 9 aí, então a gente vai falar do terceiro movimento de Deus, entender esse negócio da manutenção aqui, e aí eu vou precisar encerrar, porque senão a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Porque a ideia é a gente falar dos 4 pilares da redenção, e a gente não ficou nem no primeiro ainda, não começamos a falar ainda nem do primeiro pilar da redenção. Vamos lá. O terceiro movimento de Deus, a manutenção. Agora sabemos e entendemos como os primeiros movimentos de Deus estão relacionados a buscar e salvar o que se havia perdido. Agora fica mais fácil entendermos o terceiro movimento de Deus, que é a manutenção. Vamos entender esse negócio. Eu estou chamando de manutenção aqui o que os teólogos, as escolas de teologia, gostam de chamar de graça comum, que é basicamente uma disposição existente na pessoa de Deus para com o homem em si, independente se esse homem é salvo ou não. Então, na teologia, o pessoal chama isso de graça comum, mas para manter didático o nosso estudo aqui, a gente vai chamar de manutenção, do terceiro movimento de Deus, certo? Eles chamam isso de graça comum, né? Ou só graça também, que é a bondade de Deus para com o homem, independente se esse homem serve a ele ou não. É a bondade que ele derramou sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, certo? Na teologia chamam isso de graça comum, e aqui a gente vai chamar de manutenção, a manutenção. A graça, então, é a disposição favorável do coração da Trindade em relação à sua criatura, especialmente o ser humano. E essa presença prévia da cruz que demonstra essa inclinação favorável à criatura que há na Trindade, e que conhecemos como graça, e que todos alcançam, impedindo
Olha o que essa graça faz, essa graça comum, essa manutenção, impedindo que a maldade triunfe cabalmente sobre nós e nos destrua por completo. Então, Deus, ele opera essa manutenção, esse terceiro movimento aqui que a gente está conversando, né, essa graça comum, para impedir da destruição total, do colapso total de todas as coisas, da humanidade e tudo mais. E é por essa mesma disposição que a Trindade, a todos, cobre de dádivas sem par, que não dá nem para contar, para que a vida, apesar de tudo, seja possível. Como disse o apóstolo Paulo, em Atos 14, 16 e 17, Deus, olha o que o Paulo vai dizer, Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então ele deixou cada um tomar o caminho que escolhesse. Contudo, não deixou de ficar sem testemunho de si. Deus não deixou sem ter uma prova de si. É isso que o Paulo está falando. Fazendo o bem. Como que ele não deixou de fazer uma prova de si? Ele não deixou de ficar sem testemunho de si, uma prova de si. Como que ele fez isso? Fazendo o bem. Dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que nas gerações passadas, Deus deixou cada um tomar o seu caminho. E mesmo todo mundo tomando um caminho mau, Deus não deixou sem demonstrar, dar testemunho de si mesmo, da sua bondade, do seu amor e tudo mais. Como que ele fez isso? Dando bem a todo mundo, dando chuva do céu, estação frutífera, enchendo o coração dessas pessoas de fartura e de alegria. Então veja bem, embora Deus permitisse que as gerações passadas andassem nos seus próprios caminhos, ele não deixou de ficar sem testemunho. E como foi que Deus deu testemunho de si mesmo e da sua existência? Como é que Deus fez isso? Levantando um pregador, profeta, pastor, missionário? Não. Ele fez isso fazendo bem. Ele deu testemunho de si mesmo, fazendo o que era bom, fazendo bem. Fazendo bem para as pessoas que não sabiam minimamente quem ele era. Dando do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração de fartura e de alegria. É assim que Deus dá testemunho de si. Então pensa no ateu. O ateu que não serve a Jesus não está nem para Deus. Ele zomba de Deus e afronta Deus e zoa os crentes e tudo mais. Deus derramou o bem sobre essa pessoa. Encheu o coração dele de fartura e de alegria. Quando o filho desse ateu nasce, que o coração dele enche de alegria, ele não é digno disso aí. Mas Deus derramou isso sobre ele. A dádiva de ser pai, de ser mãe. Quando esse ateu ele consegue as posses dele, tem o carro dele, a casa dele, o emprego dele, sabe? Quando ele traça os sonhos dele, os projetos dele, e ele alcança isso, é porque Deus permitiu, é Deus derramando a bondade dele. Isso é a manutenção. Explica-se assim a presença em nós de atributos divinos comunicáveis. Então, assim, tem atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus tem. Nem anjo, nem demônio, nem da natureza. Ninguém tem. Atributos que só Deus tem. Isso, na teologia, a gente chama de atributos incomunicáveis, que Deus não comunicou, não compartilhou com a sua criação. Isso aí é só dele. Então, por exemplo, a onipotência, ter todo o poder, ser dono de todo o poder, isso pertence a Deus. Isso é só ele é onipotente. O presidente da República hoje, ele tem muito poder. Ele é um homem muito poderoso. O chefe do STF, que está em voga nos últimos dias, ele é um homem muito poderoso. Mas ele tem todo o poder? Não. Esse é só Deus. E, inclusive, o poder que esses homens têm, eles têm porque Deus deu. Deus permitiu. Se Deus não quisesse, eles não teriam. Se Deus não quisesse, eles não estariam lá. Se Deus quisesse, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser se matar esses homens agora, de um infarto, de um aneurisma, Deus poderia, porque ele é dono de todo o poder. Ele é dono de todo o poder. Então é um atributo só dele. Isso é um atributo incomunicável. Mas existem os atributos comunicáveis, como o amor, a amizade, o senso do certo, o senso de justiça, senso de bondade, senso de compaixão. Mesmo os ateus, eles têm esses atributos que são de Deus neles. O amor, Deus, não é que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Só que o ateu, o satanista, esse cara ama a mãe dele. E esse amor que ele tem pela mãe dele, pelos filhos, isso veio de Deus. Deus compartilhou, Deus comunicou esse negócio, certo? Deus compartilhou. Esses valores, essas qualidades, estão presentes mesmo em pessoas que não veem razão para acreditar em um Deus providencial, num Deus que provê as coisas, que provê o trabalho, o fruto do trabalho, que provê o amor, a bondade, que provê a cura, que provê tudo. Eles não creem, e mesmo assim eles recebem.
Esse é o terceiro movimento de Deus. Aponta para uma disposição em Deus de manter o ser humano pecador existindo, mesmo quando esse ser humano opta por viver em rebelião contra esse Deus. Entende? Então é isso. Esse é o terceiro movimento de Deus, uma disposição, uma graça de Deus para o ser humano continuar existindo. Nesse terceiro movimento, Deus permite graciosamente que seres rebeldes vivam e conheçam sobre Deus. Então essa ação mantenedora de Deus também é por sua graça. Alguns teólogos dividiram a graça, eles pegam a graça de Deus e dividem entre graça comum e graça especial. São os deterministas que fazem isso. Ou seja, uma graça preveniente e uma graça suficiente. Qual que é a divisão? A graça comum é a que todo mundo recebeu, mas a graça especial só vai a quem Deus determinou que seria salvo. Quem não determinou não recebe essa graça especial. Alguns fazem essa divisão, nós não. Para nós só existe a graça. Tudo é a graça, tudo vem pela graça. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. E mesmo aquele que está longe, veja Paulo, por exemplo. Paulo ele vai dizer que Deus, ele salva os homens pecadores, e ele vai dizer, do qual eu sou o principal deles. Paulo vai dizer que ele é o principal pecador que existe. Paulo dizendo de si mesmo. Por quê? Porque ele era o perseguidor da igreja. Paulo, olha o que a Bíblia vai dizer, que ele ia suspirando ameaças, morte e ameaça contra os cristãos, os servos de Jesus. Os servos de Jesus estão lá pregando a verdade e tentando levar salvação e fazendo milagre, e o Paulo está suspirando morte e ameaça contra esses. E a graça de Deus alcançou esse cara. O que dizer de nós mesmos, meus irmãos? Só eu sei quem eu era, quem eu sou, o pecador que eu sou, só eu sei quem eu sou. Você sabe de si. E a graça alcançou você. Isso significa que eu não posso moralizar a graça. Tem um jovem que mata o pai e a mãe, e aí a gente acha que esse jovem não pode ser salvo. E já parou para pensar, se Deus salvou o Hitler, já parou para pensar nisso? Aí isso escandaliza. Não, o Hitler? Não, mas peraí, pastor, mas o Hitler matou milhares de judeus, milhões de judeus. O Hitler, ele torturava. Não, esse homem não pode. Mas peraí, de quem que é a graça mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa. O Hitler não merece. E você merecia? E nós, meus irmãos, nós merecíamos. Então, tem muita gente que quer moralizar a graça de Deus. Não. Ele derramou a todos. E essa graça, ela não é só para manter essa vida, mas para aqueles que se renderem aos pés da cruz, também alcança a salvação. Também alcança a salvação. Certo? Então a gente não pode moralizar, separar a graça de Deus em preveniente, suficiente. Não, só existe a graça. Eu não faço essa divisão. Eu entendo que a ação de Deus é sempre pela graça dele. Primeiro, a ação de Deus, como vimos, tem a ver com a redenção. E é antes de todo mundo existir, antes do pecado e tudo mais. Depois, a segunda ação de Deus tem a ver com a criação. Agora, a terceira ação de Deus, que é por sua graça, ele mantém os seres criados em condições de experimentarem o bem, inclusive de praticar o bem. Você conhece algum ateu que ele mantém casa de recuperação, ele ajuda asilos, ajuda instituições de caridade, mas esse cara não crê em Deus. Pois é, ele não só recebe o bem, mas ele inclusive pratica o bem. E isso só é possível porque Deus permitiu, porque Deus derramou a graça dele. E a gente pode simplificar esse terceiro movimento de Deus aplicando o texto de Atos 17, 28. Aspas para o texto bíblico. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então a gente... Tudo que existe, tudo que se move, tudo que vive, isso acontece em Deus. Mesmo o ateu, mesmo o bruxo satanista, mesmo os demônios que caíram, eles se movem em Deus, porque nada existe fora dele. Ele é o criador de tudo. Então tudo existe em Deus. Tudo existe em Deus. Certo? Esse texto mostra que tudo que existe, existe em Deus. Não há existência. Não existe existência fora de Deus. Ele não apenas é o criador, mas também a base para a existência de tudo. Tudo mesmo, tudo que você pensar é porque Deus criou. Porque Deus criou. Até mesmo os perdidos existem em Deus. Porém, a Bíblia nos diz, mesmo que os perdidos existam em Deus, a Bíblia nos diz que o pecado faz divisão entre nós, seres humanos, e o Deus criador. Isso está escrito em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Então tudo que existe, todo mundo que vive porque Deus sustenta, porque Deus permite. Mas mesmo Deus permitindo, o pecado desse cara faz separação entre ele e Deus. Ele não pode viver eternamente com Deus. Ele não pode, porque os pecados nos separam do nosso Deus. Se tudo que existe, existe em Deus, mas os nossos pecados fazem divisões entre nós e Deus, então como o homem continuaria existindo mesmo depois do pecado? Peraí, tudo que existe em Deus, beleza, eu entendi. E o pecado faz uma separação entre mim e Deus. Se isso é verdade, como é que o homem continua existindo em pecado? Como? Como que isso é possível? Como que isso é possível? A única explicação para essa questão é a graça, é a manutenção, é a graça que mantém tudo existindo mesmo diante dessa rebelião. Então, assim a gente pode sintetizar os movimentos de Deus da seguinte forma: o primeiro movimento de Deus realizado ainda antes do haja luz é a redenção. O segundo movimento de Deus é a criação que só pode ser realizada graças à redenção. E o terceiro movimento de Deus, que pode ser percebido no fato da decisão de manter a humanidade e o universo mesmo diante da rebelião, operada pelo homem. Em outras palavras, Deus segue tomando, eu escrevi errado aqui é domando, tá? Segue domando o caos graciosamente conforme as escrituras nos mostram. Deus segue segurando as rédeas do pecado. Deus segue controlando tudo. Conforme a Bíblia não mostra. A Bíblia mostra. Quando a gente lê o texto de Romanos 3, a gente está estudando isso lá no Manchester, né? Os irmãos do Manchester vão lembrar. Nós percebemos claramente que a situação ali descrita está claramente atenuada por alguma razão. Então vamos ler. É Romanos 3, do 10 ao 18. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então vamos ver isso ponto a ponto? Veja ponto a ponto. Vamos entender, o versículo 10. Não há justo nenhum sequer. E no céu não entra injustiça. Então lascou. Como é que resolve agora? Se não há ninguém justo. Olha o 11, não há quem entenda. Então não adianta eu ficar tentando ensinar, não adianta escola, teologia, não adianta. Não há quem busque a Deus, então não adianta ter igreja. A igreja vai fazer o quê? Ninguém quer saber de buscar a Deus. Se extraviar, então não adianta pregar, já está perdido, não adianta fazer nada. Todos são inúteis, ninguém serve para nada. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não há quem faça o bem. Então não existe bondade nenhuma no universo. A garganta é um sepulcro. Tudo que as pessoas falam é podre. Com a língua urdem enganos, tudo que falam é mentira. Veneno de víbora há em suas bocas, tudo que fala machuca. A boca deles é cheia de maldição, tudo que fala é blasfêmia. A boca deles é cheia de amargura, tudo que fala é amargo. Os pés correm para derramar sangue. O homem, por natureza, é assassino, tudo que ele quer fazer é matar. Tudo que o homem quer fazer é matar. No caminho do homem só existe destruição e miséria. Imagina como fica o trânsito desse jeito aqui. Destruição e miséria. Uma fechada, imagina o caos que vira no trânsito. Pensa na Avenida Paulista, no horário de pico. Pensa nesse negócio. Vamos trazer para a nossa realidade. Pensa na Duque de Caxias, um acidente acontece numa farra. Pensa no trânsito diante desse negócio. No caminho do homem só existe destruição e miséria. Pensa no caos. Pensa no jogo de futebol. O Corinthians e o Palmeiras foi jogar. Como é que acabou o jogo? Acabou e morre. Todo mundo morreu. Porque tudo é destruição e miséria. Tudo é o fim do ser humano. Os homens não sabem o que é o caminho da paz, só vivem em guerra. E 18, não existe temor de Deus diante dos seus olhos. Então o ser humano faz o que quer, a qualquer hora, em qualquer lugar, como animais. Não para raciocinar no que está fazendo. Aí alguém pode falar, mas peraí, pastor, é um texto duro, né? Isso aí que o Paulo está dizendo, mas na vida real, assim, a vida não é assim. Obviamente, nós não vemos isso o tempo todo acontecendo diante de nós. E isso, meus irmãos, só não acontece o tempo todo porque Deus está agindo graciosamente, mantendo a humanidade e toda a criação, através do que a gente está chamando aqui de graça de manutenção, movimento de manutenção, a graça que mantém, a graça que é comum a todos e que permite a todos viver uma vida mesmo diante da rebelião. Mesmo diante da rebelião. Então, as coisas só não é do jeito que Romanos 3 ele está apresentando, por causa da graça de Deus, desse movimento de manutenção. Obviamente que essa manutenção graciosa tem um propósito. Então, Deus está fazendo esse negócio aqui, mas tem um motivo para Deus fazer.
como o mundo está dividido em dois grandes grupos, os que fazem parte da rebelião e os que voltaram da rebelião, que é aqueles que se converteram, logo o propósito de Deus depende de qual grupo você pertence agora. Qual grupo você pertence agora? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente pertence do grupo da rebelião. A gente está rebelado contra Deus, contra os pastores, contra o ministério, contra a palavra, e aí prega, alguém prega e fala, ah lá, tá falando da minha vida e tal. E às vezes a gente está dentro da igreja, a gente é rebelde. Então, qual é o grupo que você faz parte? Porque o que vai acontecer na sua vida, o propósito de Deus na sua vida depende de qual grupo você faz parte. Porque se você faz parte do grupo que está perdido, do grupo da rebelião, o final desse negócio não é bom. Não é boa coisa, não é bom negócio isso aí. Porque o final disso aí é o lago de fogo. Isso não tem jeito. Está estabelecido. Deus deixou cada um fazer a sua escolha, mas no final tem que arcar com as consequências. Agora, se a gente é parte do grupo que voltou da rebelião, entendemos que éramos rebelados e voltamos até o nosso Deus, aí Deus tem outros propósitos para nós. Então, obviamente que essa manutenção graciosa tem um propósito, certo? Então, aos que fazem parte da rebelião, a graça de Deus mantém você por uma razão. Se tem alguém aqui que tá dentro da igreja, veste como crente, fala como crente, canta música de crente, tem Bíblia de crente e tudo mais, tem amizade de crente, mas se mesmo parecendo, dentro de você, você faz parte do grupo da rebelião, se você faz parte do grupo da rebelião, a graça de Deus, se você faz parte desse grupo, ela mantém você por uma razão. Você precisa ouvir o evangelho, dar ouvidos ao que nós pregamos, dar ouvido à palavra de Jesus. E se você faz parte do grupo que voltou da rebelião contra Deus, então você também é mantido por uma razão. Você está aqui ainda vivendo nesse planeta, nessa terra, por uma razão. E a razão é você precisa pregar essa palavra que te salvou. Você precisa pregar o evangelho. Certo? Então Deus mantém tudo nas rédeas, o pecado na rédea, o mundo não colapsa por causa da bondade de Deus, mas ele mantém por duas razões. Para que dá tempo daquele que está perdido se salvar, e para que aqueles que já foram salvos peguem para que os estão perdidos. Então Deus está emprestando a sua bondade aos homens, para que seja possível existir. E isso está escrito em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então toda boa dádiva, todo presente bom, todo dom perfeito, todo presente perfeito vem do alto, descendo do nosso Deus, que é o Pai das luzes. Nesse Deus que não muda. Toda bondade que existe no mundo é um empréstimo de Deus. Deus emprestou. Isso é a graça da manutenção, que o pessoal chama de graça comum. Certo? Se não fosse essa graça, seríamos todos caídos no nível de Romanos 3. Imagina como seria a discussão no trânsito, ou o próprio trânsito, como seria a vida como seria a vida se fôssemos todos conforme descrito em Romanos 3. Imagina esse negócio. E de vez em quando, aparecem uns caras que vêm desse movimento. Aqueles que parecem que não recebeu essa bondade de Deus. Mas que mesmo Deus derramando a sua bondade, esses caras se rebelaram até mesmo contra essa bondade comum. Certo? É aquele cara que mata as crianças, sabe? Que não tem misericórdia, que não tem piedade. Aquele cara que o coração dele está cheio de malícia, que estupra uma criança, que covardemente mata toda a sua própria família e depois se mata. Sabe? Quando aparecem esses caras que chocam a gente, de vez em quando eles aparecem. Então, pensa, se de vez em quando esses caras aparecem e nos choca, imagina se sempre fosse assim, o tempo inteiro fosse assim, 24 horas por dia fosse assim. Era assim que a vida seria sem o terceiro movimento de Deus, sem a manutenção de Deus do universo que existe, certo? A vida seria um inferno. E só não é porque Deus está mantendo a humanidade através da graça, conhecida pelos teólogos aí como graça comum. Então, dá para imaginar, gente, a quantidade de amor, porque tudo isso que a gente conversou até aqui fosse possível. Para Deus criar, ele precisou salvar. Para Deus salvar, ele precisou manter. Para Deus manter, ele precisou morrer. Tudo isso simplesmente, irmãos, porque Deus é amor. Deus é amor. O nosso Deus, não, ele não tem amor. Ele é o próprio amor. O amor personificado. Se você pegar o amor e transformar ele numa pessoa, esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a verdadeira divindade, o único Deus. O único Deus. Esse é o nosso Deus. Certo? Esse é o nosso Deus. Amém? Irmãos, então a partir daqui, eu preparei 2 PDFs, né? Mas não vai dar tempo da gente entrar no segundo, os irmãos estão vendo aí. Então a gente entendeu os 3 movimentos de Deus, e aí a partir daqui a gente vai entrar nos 4 pilares da redenção. Então eu imagino que na próxima aula a gente consegue
encerrar esse assunto, mas eu queria ouvir os meus irmãos aí, se tem alguma colocação, alguma pergunta. Abre o microfone aí, meu irmão. Não se acanha não, fala aí, minha irmã. Vamos, fala comigo. Um de cada vez, meus irmãos, não precisa brigar para falar, um de cada vez. Vai, César, fala alguma coisa aí. Fala, Neide. Vamos lá, gente. Uma bênção, sei que só isso. Uma bênção. Aprendi os movimentos de Deus e Amém, o significado. O primeiro movimento da movimento da redenção. O segundo, a sua criação. Glória a Deus. E terceiro, movimento de Deus. É a manutenção. Oh, glória. A Deus. Deus seja louvado. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu sei que foi bem corrido, né? E a gente abordou bastante coisa profunda aí. A aula tá gravada, tá? Eu gravei essa aula para os irmãos poderem rever. E tudo isso que a gente conversou, esse arquivo que os irmãos viram passando aqui, esse PDF está no grupo da igreja, tá? Se alguém aqui não está no grupo da igreja, pode me chamar no WhatsApp particular aí que eu mando. E é isso, tá bom? Eu espero que tenha sido abençoadora essa aula. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou a gente pode encerrar? Eu não estou no grupo da igreja. Aline! Então, isso que eu ia falar agora, temos uma visitante de Assis. Glória a Deus. Que saudade! Que bom de ver! Olha ela aí. Cadê sua carinha? Deixa eu ver. Ela deve estar no... Ela deve estar no grupo da mensagem, né? Oh, Jesus! Olha ela! Glória a Deus. Ei, meu Deus! Saudade de você, menina! Eu vou pedir para a Fer mandar o PDF para você, tá? E o link da aula aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, meus irmãos? Tudo certo? Não, foi uma bênção. Muito bom saber Amém. desse amor de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que bom. Deus Muito seja louvado. bom. Amém. Então eu vou encerrar, tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui. Aline. Parar a gravação.